Bom dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez assiste o Papo Liderança, um podcast que foi criado com o intuito de trazer conteúdos voltados à liderança para você. Mais uma vez é um prazer estar aqui, iremos trazer aí um assunto que é bem pertinente, bem bacana, que se fala muito nas organizações, tudo que se fala de comunicação nas organizações aí sempre é de grande valia e por isso que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre comunicação, já falamos várias outras vezes, né? Mas aí vamos falar um pouco mais. Eu sou Vanessa Bremer, administradora, mentora, docente, coordeno um MBA, trabalho aí com consultoria voltada à gestão de negócio, a processo, a qualidade, com certificações de ISO, acreditação, mas sou a eterna aprendiz, que essa é a grande questão, né? E aí, inclusive, reforço vocês líderes, sempre estejam em busca de aprendizado, porque essa é a grande diferença que a gente consegue aí levar para o mercado, é trazer possibilidades com base em aprendizados. E comigo está aqui mais uma vez o meu parceiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Mais um Papo Liderança, esse é o 15º episódio, onde nós temos o prazer de trazer novamente um assunto voltado à comunicação. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Tomás, eu sou gestor de RH, sou palestrante, sou mentor, sou consultor na área de RH e nós vamos dar início a esse programa maravilhoso, né? Vamos iniciar relembrando a nossa essência. Como assim? Que é o ser liderança, mas é exatamente o que eu ia falar, isso olha só. Aí. Onde tudo começou. É isso aí. Aquelas histórias, amigo. Tudo começou um dia através de uma imersão que nós sentamos aí, maquinamos, pensamos, e por conta aí de experiências a nível de mercado, nós acreditamos que seria algo, né? Seria um produto muito interessante a se trazer para as empresas. Então, o projeto Ser Liderança é um projeto de imersão voltado a desenvolvimento de liderança, onde nós temos aí um book de assuntos diversos. Você, empresa, você RH, você gestor maior, que tem a consciência que é necessário sempre buscar o aprendizado, para nós será um grande prazer de lhe apresentar o projeto Ser Liderança. Nós fazemos essa imersão conforme sua necessidade. Em alguns clientes, a gente atua 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, depende da sua necessidade, do leque de assuntos que você precisa que nós abordemos. Mas vale lembrar que nós sempre iniciamos esse projeto aplicando uma ferramenta comportamental, porque como a gente está falando de desenvolvimento, é necessário a gente olhar realmente comportamento. Então, nós fazemos a aplicação dessa ferramenta com base nesse resultado e nos alinhamentos com o RH, a gente desenvolve o Ser Liderança, que sempre é único aí para cada empresa, não é isso, Ricardo? É verdade. O Ser Liderança nada mais é do que o início de um PDL, de um programa de desenvolvimento de líderes. A gente faz em grupo, a gente prefere porque traz essa interação, essa sinergia dos próprios gestores e eles promovem esse autoconhecimento também, em que nível eu me encontro, né? Então, a gente sempre leva o conhecimento e essa reflexão também durante todo o processo, tá? O Ser Liderança foi onde tudo começou. Inclusive, foi através dele que tivemos a ideia de iniciar o Papo Liderança e a gente nem imaginou o sucesso que isso ia ser, né? Verdade. Estamos nós aqui no 15º episódio. Nosso canal oficial, tá? Esse programa ele está sendo gravado, não está sendo ao vivo. A gente vai jogar no YouTube em breve, tá? Vem novo formato do Papo Liderança por aí. A gente vai jogar alguns programas, serão ao vivo, outros serão gravados. O formato vai ter um pouco mais de didática, digamos assim, né? Onde a gente vai jogar um pouco mais de conteúdo nesses episódios, então eles vão precisar passar por uma edição e logo em seguida a gente anuncia para quando eles vão no ar. O canal oficial é o do YouTube. Pode passar?
Nós temos o próximo canal, a rede social, que é o Instagram. E aí é o Instagram específico do Papo Liderança, onde, conforme aí os episódios que nós vamos fazendo, a gente vai colocando aí alguns cortes de alguns assuntos específicos. E mais uma vez, a gente lembra e a gente pede, nos curte, nos segue, né? Siga, por Porque favor. porque aí a plataforma consegue entender aí a importância desse conteúdo e aí a gente consegue trazer mais e mais conteúdos aí bacana para vocês em relação à liderança. O próximo, que é um dos mais fortes que nós temos, foi uma surpresa maravilhosa, eu sempre falo isso em todos os programas, o nível de engajamento que o TikTok está trazendo para o Papo Liderança é muito bom. A gente está aí com 1.000, 2.000, tem episódio com 2.000 visualizações e gente de fora já conhecendo, conversando com a gente. Isso para nós é muito bom. E nós já vamos entrar no novo formato do TikTok, né? Nem que a gente precise fazer algumas adaptações, mas os programas vão chegar aí na íntegra para o TikTok, tá? Nos curta também no TikTok, compartilhe aí, inclusive você que ainda não é líder. Né? Você não é líder, aí tem determinados assuntos que a gente menciona aqui, que aí eu tenho certeza que você vira e fala assim, poxa, meu líder teria que estar ouvindo isso, então compartilhe, que nós colocamos lá trecho desses episódios, compartilhe para o seu líder, compartilhe lá no grupo do WhatsApp, que hoje é o negócio mais comum nas empresas, né? As áreas aí criarem os seus grupos, então compartilhe, por quê? Porque, mais uma vez, aí é um incentivo para a plataforma e aí tem toda uma questão por trás dessas plataformas. Então, quanto mais curtições, quanto mais compartilhamentos, mais se torna aceitável aí os nossos conteúdos. E eu não vou deixar gravado, porque é para deixar registrado, eu não vou editar, tá? Eu prometo. Nem vou falar mais nada. Só vou, no fundo, só vai aparecer. Não falo mais nada. Eu prometo, eu tô olhando para a câmera, que eu vou atualizar o Spotify para vocês, tá? Vocês estão mais uma vez em mais um episódio escutando isso. Então vamos ver se para o próximo, em outubro, oremos. Né? Oremos, Círio tá aí, então oremos para ver se em outubro vai ser liberado para vocês o próximo. Ou melhor, os próximos, tem vários. Tem muito, tem assim uma média de 10 para eu colocar a palavra. Ô, Ricardo. Vamos Mas começar. então vamos para o nosso assunto. Vamos Qual lá. é o nosso assunto de hoje, Ricardo? E nós vamos começar, já falamos das nossas redes sociais, vamos iniciar agora com o nosso tema de hoje. Então, por favor, Lucas, coloque lá no slide do nosso tema que nós vamos falar de comunicação de impacto, falando mais especificamente desses dois eixos, digamos assim, que é a autenticidade e a transparência, não é, Vanessa? E é bonito, né, esse nome, comunicação de impacto. É muito interessante isso. E isso, assim, tem um leque de possibilidades de fala. Só que aí, por conta da vivência, nós optamos por trabalhar esses dois níveis que o Ricardo mencionou, que é autenticidade e transparência. E aí parte do pressuposto que existe aí 4 grandes ativos estratégicos de uma empresa quando a gente fala de comunicação de impacto. Quais são esses? A gente fala de você fazer uma comunicação ativa, não é isso, Ricardo? Isso. A gente fala de uma comunicação autêntica, a gente fala de uma comunicação persuasiva e a gente fala de uma comunicação adaptável. Então, assim, vamos continuar aqui falando desse tema, porque nós já falamos num programa anterior, que inclusive foi com o professor Fernando Matos, que nós falamos de comunicação assertiva. Nós chegamos a conversar também sobre comunicação no episódio que nós tivemos o Ítalo Abate, porque a gente falou de influência. Foi. Não é verdade? E agora nós trouxemos essa parte da comunicação de impacto, porque o líder ele precisa entender
toda a estratégia e essa importância da principal competência que ele precisa ter. As soft skills existem muitos. Eu estou falando de comportamento, eu estou falando de várias competências, várias soft skills. Mas qual é a mais importante? É comunicação, gente. A comunicação assertiva, ela vai muito mais para o lado comportamental e a comunicação eficaz é a teoria em si. Né, todos os princípios e pressupostos que a comunicação pode trazer. E quando eu falo de comunicação de impacto, eu falo de comportamento, correto? Isso, comportamento, e aí aqui o nosso grande foco é o quê? É estratégia. Então, quando a gente fala que um dos ativos estratégicos é você trabalhar uma comunicação que ela seja nítida, o que tem que ser a sua preocupação? Você líder. Você tem que ser claro, você tem que falar de uma forma que as pessoas entendam. E aí, assim, muitos líderes, às vezes, querem falar termos muito bonitos, só que aí, dependendo da tua equipe ou dependendo da mensagem que você está querendo transmitir, isso pode causar ruído. Então, algumas vezes a gente fala assim, ó, o óbvio se escreve. E quando a gente fala da comunicação, a comunicação ela tem que ser óbvia, ela tem que ser clara. E vale sempre, quando a gente fala de comunicação nítida, ao se comunicar, você fazer confirmação se o outro realmente entendeu para não existir ruídos. É verdade. Isso todo é um mecanismo que quando a gente, principalmente no Ser Liderança, né, quando a gente vai lá e a gente começa a falar de comunicação, a gente vai para aquele modelo, né, do emissor, do receptor, né, a mensagem, o meio, porque para nós isso é muito, a gente já sabe, né, a gente já tem isso muito na nossa cabeça. Mas para você que está lá no dia a dia, para você que está lá no ambiente corporativo, focado no resultado, focado nas tuas metas, você às vezes não está prestando atenção no poder que você tem nas mãos. E a gente fala dessa parte da comunicação, tá? Eu falo que ela precisa, e a gente vai falar isso mais especificamente já daqui a pouco, autêntica, ela precisa ser autêntica. A autenticidade é o que conecta o líder à sua audiência. E aí eu vou logo fazer uma diferença aqui, Vanessa, que quando a gente fala de autenticidade, a gente pensa logo naquele padrão, naquele perfil. Ah, não, eu sou assim, eu me comunico dessa forma. Quando eu quero, eu chamo atenção. Quando eu quero, eu falo desse jeito. E aí, minha equipe, meus liderados, que deem o jeito deles lá de entender o que eu estou falando. Não é bem assim quando eu falo de autenticidade. Quando a gente chegar aqui na parte específica, eu vou falar de presença executiva. Isso é muito legal, a presença executiva. Você que quer trazer essa autenticidade, não é para você mudar o seu caráter, mudar o seu perfil, mudar o seu jeito de ser, mas é você orientar tudo isso para que você consiga engajar a sua equipe, para que você consiga orientar a sua equipe e todo mundo chegar num resultado esperado, né? E a persuasiva? A persuasiva é que eu adoro, né? Adoro. Algumas pessoas têm receio quando a gente fala sobre persuasão, mas assim, o líder, ele tem que ter consciência que a todo momento ele tem que persuadir. Por quê? Porque ele tem que influenciar as pessoas, e é através da fala, é através do comportamento. Nós falamos muito, né, através do exemplo, que o líder consegue realmente fazer com que as pessoas estejam engajadas. E a persuasão, ela vem justo nessa linha de influenciar. Através da sua fala, através das suas orientações, através do seu feedback, porque, né, dentro de uma empresa, o líder precisa ter essa preocupação de a todo momento estar realizando o feedback, você conseguir persuadir o outro. E aí, como a gente está falando de um ativo estratégico, a gente tem que lembrar que é em função de atingir algo, um resultado, porque aí você está dentro de uma empresa. E, por fim, nós temos a comunicação voltada à adaptação. A adaptação, ela precisa existir justo tendo a preocupação para quem você está falando, o que você está falando, como que você está falando. Quando a gente faz aí algumas imersões, nós gostamos sempre de reforçar. Você precisa olhar o seu público. Então, assim, eu, líder, estou falando para a minha equipe. Muitas vezes a minha fala, o meu comportamento tem que ser um.
A minha equipe, ela está sendo formada o quê? Por exemplo, de supervisores, que é uma outra faixa etária de líder. Então, eu falo de uma forma. Não, agora eu vou falar para uma equipe que ela é totalmente operacional. Então, a minha linguagem tem que ser diferente. Então, a gente diz que existe também na comunicação a hierarquia. Então, se eu tenho dentro de uma empresa a equipe estratégica, se eu tenho uma equipe tática e se eu tenho uma equipe operacional, ao me pronunciar, ao tentar passar uma comunicação, tem que ser adaptável, porque é diferenciada para cada escopo desse. As pessoas que estão no nível operacional, o entendimento é de uma forma. As pessoas que estão no nível tático é de outra forma. As pessoas que estão no estratégico é de outra forma. E aí, assim, de novo, não é você mudar conforme as pessoas que estão à sua frente. É você se adaptar, você ser estratégico em cima da mensagem que você está querendo transmitir. Então, eu vou lá e estou descendo para o Gemba, para uma fábrica, e aí eu vou falar com um operacional. Eu não vou ficar com discursos de palavras diferentes, de palavras renomadas. Eu tenho que falar a linguagem deles. Por isso, a importância de você sempre praticar uma comunicação adaptável. Exemplo disso, vamos dar um exemplo. A segurança do trabalho. Né? Geralmente técnicos, né, de segurança do trabalho, o pessoal que compõe o SESMIT, o próprio RH. Quando a gente vai falar de segurança e saúde do trabalhador, a gente precisa realmente adaptar o máximo que a gente conseguir, trabalhar dentro da diversidade e garantir o entendimento dessa galera, desses colaboradores, para que, principalmente quando eu falo de segurança, né, não tenha erro. Né, o mínimo de erro possível, a gente alcance aquelas quantos dias aí sem acidente, né? Eu acho o máximo isso, quando a empresa realmente consegue ser resultado de comunicação. Pode passar? E aí a gente fala do poder da comunicação. E dentro do poder aí da comunicação, a gente traz 3 grandes pilares, que são os pilares que você, líder, precisa se desenvolver, precisa se preocupar para que você possa realmente praticar uma comunicação de impacto. Então, o primeiro deles é o quê? Escutativa. Você tem que escutar, seja sua equipe, seja os seus pares, né? Porque aí, dependendo do ambiente, você vai estar em um momento entre os seus pares, seja com a sua hierarquia superior. Então, é necessário primeiro escutar. Hoje, nós temos um grande problema, Ricardo, porque dentro das empresas, todo mundo quer falar, mas ninguém quer parar realmente para escutar o outro. E para que você possa ter essa comunicação assertiva e que ela seja de impacto, você tem que olhar no olho, você tem que escutar o outro. Por quê? Porque o outro tem as dores dele. O outro entende o processo dele. Então, se você quer trazer uma melhoria, se você quer trazer uma harmonia, se você quer trazer uma interação, você tem que escutar as partes. A gente sempre diz que existem 3 verdades, né? A minha, a sua e a do meio, a do outro. Então, assim, é necessário ter escuta ativa para, com base nisso, você definir novas estratégias e aí se comunicar diante de uma mensagem, de um resultado que você quer atingir. Eu queria só acrescentar um negocinho aqui para a gente não perder essa linha, esse viés de pensamento aí da escutativa. Relatório do Fórum Econômico Mundial de 2025, sai todo janeiro, né? Janeiro de 2025. Eles fizeram o quê, gente? Olha só. Eles pegaram a escutativa e tiraram da comunicação assertiva, da comunicação eficaz e trouxeram com uma skill específica. Eles disseram que hoje considere a escutativa como uma soft skill, como uma competência. E dentro desse universo, muita coisa tem aí, principalmente para você líder. Eu estava vendo, Vanessa, hoje de manhã caiu para mim no TikTok um vídeo e tem vários influencers, principalmente da minha área, né, de RH. E tem uma moça que ela diz assim, as verdades do RH. Ela diz assim, muito engraçado. E a história era o seguinte, o rapaz questionava muito porque ele tinha muitas dúvidas e ele foi desligado da empresa por causa disso, porque a liderança dele se encheu
né? Aí vamos ver onde é que é a verdade do outro também, Sim. né? O líder virou para ele e disse assim, ele mandando mensagem para essa influência e contando a história dele. Fui desligado da empresa porque o líder me disse que eu questionava demais. Cadê a escuta, né, gente? Cadê esse meio termo? Porque não é só escutar e não é só você ter uma comunicação assertiva. O líder é mediador. Se o cara está questionando demais, ele também tem que ter esse tipo de sensibilidade para saber o porquê que isso está acontecendo. E muitas vezes eu estou desligando um talento maravilhoso. E perdendo uma oportunidade de melhoria dentro do processo, né, Ricardo? Exatamente. Porque muitas vezes o que a gente vê na ponta, Ricardo, principalmente nas minhas andanças de consultoria, o líder não escuta a equipe. E aí, quem realmente executa as atividades é a equipe. Então, assim, eles que sabem onde está melhor, onde não está bacana, onde precisa melhorar. E aí, o líder, você, líder, é gestor. E aí, de novo, eu repito, fazer gestão tem 3 pilares. Eu preciso entender que eu sempre vou ter que gerenciar pessoas, eu sempre vou ter que gerenciar recursos e vou gerenciar processo. Então, eu tenho que ter as pessoas, eu tenho que ter os materiais para que essas pessoas possam executar as suas atividades e eu tenho que ter o direcionamento do processo. O que é isso aqui? Nosso setor, ele existe para quê? Quais são as nossas regras? Quais as nossas necessidades? Quais os resultados que nós queremos alcançar? E aí você precisa, meu amigo, escutar a sua equipe. Por quê? Porque você não está no dia a dia, lá na ponta, fazendo, muitas vezes aí, dependendo do seu negócio, tendo contato direto com o seu cliente. Quem está é a sua equipe. Então, se você não escuta o que é as informações vindas da sua equipe, você pode ter grandes problemas a nível da sua gestão. Lembra que você, líder, só tem sucesso se a sua equipe ter o sucesso. Se a sua equipe entender o que precisa ser a entrega do determinado resultado, aí sim você, enquanto gestor, vai ter sucesso. Mensagens objetivas, né? Essas mensagens objetivas também tem muito a ver com a questão do tempo, tá, gente? Você, líder, precisa formular ou reformular sempre na sua cabeça o que você vai passar para a sua equipe, quem é essa equipe, aonde eu quero chegar com isso, como é que vai ser essa reunião, o que a gente vê por aí, né, Vanessa? Mais comum do que a gente possa imaginar. São reuniões e mais reuniões que ninguém chega a resultado nenhum, não tem uma ata, não tem resolução, aí a gente reuniu. Meu desespero, né, Ricardo? Totalmente. Sempre falo, gente, reunião tem que ser resolutiva. É lógico. Reunião, para ser resolutiva, primeiro de tudo, tem que estar muito claro os participantes. Segundo, esses participantes têm que ser informados de qual é a pauta, porque eles não podem ser pegos de surpresa. Exatamente. Se você quer ser resolutivo dentro aí de assuntos a serem discutidos. Dentro da mensagem objetiva. Mensagem objetiva. E preciso ter, no mínimo, aí uma ata. Né? Com certeza. Seja de manual, seja de eletrônica, seja seja de áudio, o que for. Tem que ter resolutividade, porque reunir para quê? Histórico, Ricardo, principalmente histórico. Porque aí, dentro de uma reunião, vamos colocar, você vai fazer uma reunião de 30 minutos, de 1 hora. São N conversas que acabam sendo discutidas. Se não tiver alguém ali para realmente pautar em uma ata o que foi discutido, o que foi alinhado, porque na maior parte das vezes uma reunião, ela não se finaliza ali nela. Tem aqui definições que são de coisas a acontecer, que precisa acontecer para o futuro. Então, precisa ter o registro para alguém acompanhar se realmente isso vai acontecer. Se é uma reunião que ela é sistêmica, se ela acontece com uma frequência, toda frequência dessa próxima reunião, no mínimo, eu tenho que ir lá e dar uma olhada o que foi discutido, o que ficou para ser resolvido, para eu iniciar essa próxima fazendo essa verificação. Se não, acontece as reuniões, se perde nas mensagens e aí a gente nunca consegue ser resolutivo. Dica do RH, nunca marque reunião fora do horário de trabalho. Por favor. O próximo pilar é feedback. Gente, feedback é vida. Só que feedback tem que ter estratégia.
vou precisar daquele puxãozinho de orelha em alguém lá da minha equipe. Por favor, esse feedback tem que ser isolado. Não, vou elogiar, porque houve uma atividade muito bacana, entregou-se um resultado muito bacana. Opa, esse é legal. Aí junta todo mundo e dá o feedback, porque aí é uma forma de você instigar os outros a também buscar resultados positivos. Pode passar, Lucas. Agora a gente chega realmente nos dois pilares aí que a gente está falando, né? Isso. De comunicação de impacto. Vamos começar com a autenticidade. Gente, olha só. A autenticidade, eu vou começar pela frase que eu coloquei desse autor, que é o autor desse livro, eu fiz questão de colocar para vocês, Liderança Autêntica, o Bill George, né? Esse meu inglês foi horrível. O copy tá aí, né, gente? Inglês do Ricardo. Vamos lá. Depois de anos estudando líderes e suas características, acredito que a liderança começa e termina com a autenticidade. E aí você vai me perguntar, ok, mas como é que eu posso ser um líder autêntico, né? Tem a ver com valores. Tem a ver com falar e fazer o que você fala. Mas tem a ver com valores também. Sim, mas é manter o discurso. É lógico. Muitas vezes as pessoas falam, só que aí na hora que você vai para a prática, não é bem assim. Não executam realmente aquilo que se fala. E aí, quando a gente fala de autenticidade, é muito isso. Tu fala que faz, mas tu mostra que faz, Ricardo. Exato. E aí é o máximo, porque, por exemplo, quando a gente trabalha essas questões de certificação, é muito essa linha, né? Sim. Se tu coloca no papel dizendo que você faz isso, cumpra essa parada aí. Mostra mostra que realmente você consegue assegurar seu processo diante dessa sua fala. E aí, a outra vertente de autenticidade, Ricardo, que aí é muito importante isso que você falou dos valores, é justo você manter uma conduta. Sim. Né? E aí, essa conduta, no seu discurso, ela tem que acontecer e na prática nós temos que ver esse negócio. Por quê? Porque senão se perde, Ricardo. E aí, se perder, ficou horrível isso, mas é isso mesmo. Se perder, a equipe, ela não vai conseguir te ter como exemplo. Pelo contrário, ela vai parar e vai falar assim, uai, mas como é que é esse trem? A pessoa fala que é assim que é o correto, que é assim que é o bacana, só que na prática ela não faz. Por exemplo, gente, vou trazer assim o que eu mais escuto. Meu líder fala que eu tenho que cumprir com o horário, porque existe uma carga horária, blá, blá, blá. Mas, ô Vanessa, nosso horário é para estar aqui 8 horas, ele chega aqui 9. Como é que é esse negócio de cumprir isso? Aí, muitas vezes, quando eu vou conversar com o líder, aí o líder vira para mim e fala assim, não, Vanessa, mas ó, o horário que todo mundo sai daqui é às 18, mas sabe qual é o meu horário? É às 20. Amigo, você vai me desculpar. Mas, assim, eles não estão lá para ver isso. Eles precisam te ver cumprir o que é o horário inicial, porque vai estar todo mundo lá. Lembra que, sendo líder, o teu teto é de vidro. Então, tu tem que dar exemplo. E isso é muito voltado a essa autenticidade, Ricardo. Tem um artigo que eu li hoje, né, nesses nossos estudos aí, antes da gente vir, que a gente fica desesperado estudando. Eu falo mesmo, não tem problema. A gente estuda horrores. E aí... é da Harvard Business Review, né, a revista deles lá, falando sobre esse poder da autenticidade. Inclusive, é um artigo do ano passado, 2024, onde a autora fala que existe a presença executiva, né, executive presence, que é o que pauta essa autenticidade no líder, na liderança, tá? E ela tem 3 elementos, tá? O comportamento, a seriedade, a comunicação eficaz e a aparência adequada. Olha só. Perfeito, Ricardo. Perfeito, não é? Perfeito. É a presença desse líder, de que forma eu realmente me coloco diante dos meus liderados. E aí eu falo que, por isso que eu digo, tem tudo a ver com comportamento, autenticidade. Só que é orientada, estratégica. Não é esse autêntico. Eu sou autêntico, olha, eu falo na cara e pronto. Eu detesto síndrome isso. da Gabriela. Eu detesto isso.
Isso não é autenticidade. Tem muita pra gente mim. que acha que é. Tá certo? Então, eu tenho alinhamento entre discurso e prática, narrativas pessoais que fortalecem a confiança, ou seja, a tua história como líder. A tua carreira, a tua estrada, nossa, principalmente eu coloquei aquele negócio de inspira, porque foi para ti, amiga, que eu sei que tu gosta disso. Adoro. Isso vai inspirar os teus liderados. Vai acontecer um fenômeno chamado sinergia. O Ricardo, só para de novo reforçar, por que o Ricardo fala que eu adoro inspirar? Porque eu sou da filosofia que ninguém motiva ninguém. Motivação é própria, agora eu posso inspirar. Eu posso energizar as pessoas diante da minha conduta, diante do que eu faço, diante dos valores, diante do exemplo. Aí eu posso inspirar. As pessoas podem olhar e falar assim, nossa, que bacana esse trem. Também quero esse negócio. E aí as pessoas têm que ir lá e buscar o entendimento, o conhecimento em relação a isso. Então, assim, você líder tem que ter essa consciência. Você sempre vai estar inspirando. Eu espero que seja de forma positiva, porque também tem uns exemplos aí que faz a galera pirar o cabeção. Muito. E aí vai para o contrário. Mas, e assim, você líder precisa se preocupar em inspirar de forma positiva os seus liderados. Pode passar. Por fim, Ricardo, Por fim. nós vamos falar da transparência. E aí, Ricardo, ô Lucas, tu muda para mim. Muito obrigada. Eu adorei a Tu frase. gostou? Adorei. Ainda mais que Gente, vou participar de um vou te falar congresso dele mês que vem, Ricardo. nem me chamou, né? Tudo bem. Eu te falei, pode parar. Amizade é isso. Eu te falei sim, Ao você vivo, pode parar. Eu falo mesmo. Eu falei. É aquela imersão lá. Aquela, né? Tá. Aí, tá vendo? Aí Tem muito conteúdo dele no LinkedIn falando de liderança no canal dele mesmo. Sim, lá do LinkedIn. ele fala. Ricardo, eu vou falar a frase, tá? Pode. Porque assim, o Cortella, ele tem umas frases que é mega de impacto. A gente está falando de comunicação de impacto, né? Filósofo. Então, filósofo. A tua prática tem que ser o teu discurso. Se houver uma fratura entre o que você fala e o que você faz grita tão alto que o que você fala ninguém escuta. Lógico. Mário Sérgio Cortella, que é justo isso que a gente estava falando, né? Você fala uma coisa, mas lá na prática as pessoas enxergam que você não está fazendo. Ei, amigo, não adianta vir com um discurso bonito. Por quê? Porque você, líder, é exemplo. É a tua conduta, é a tua prática, são as tuas atitudes que realmente vai fazer com que a sua equipe te admire, a sua equipe te siga, a tua equipe se sinta empoderada para atuar nessa sua gestão e assim te auxiliar para que a equipe como um todo tenha sucesso, Ricardo. Então, nós começamos com transparência, tem a ver com confiança e credibilidade. É isso que eu digo. A autenticidade tem a ver com comportamento e a transparência tem a ver com a confiabilidade, tem a ver com confiança. Tem a ver com limites saudáveis, tá? Compartilhar o necessário sem se tornar vulnerável demais. É óbvio que tu não vai passar para a tua equipe de liderados certas informações que realmente não vão acrescentar. Então, por isso que você precisa dominar a sua comunicação. E se você não consegue, procure ajuda, porque tem muitas mentorias aí que desenvolvem essa parte, né, de comunicação. E tem os filtros, né, Vanessa? Filtros estratégicos, né? O que fortalece a equipe e o que enfraquece a equipe. E ele precisa ter essa sensibilidade para entender muito bem a equipe dele e aonde ele vai poder atuar. O líder deve ser assertivo e não invasivo. Então, por favor, vamos mudar essa chave, que é um dos motivos pelo qual o Papo Liderança existe, é justamente para mudar essa chave na cabeça das lideranças, tá? Trazer uma nova liderança. Olha o que nós falamos no episódio passado, liderança regenerativa. A gente foi buscar um negócio que ainda nem está aqui. Não é sustentável, é regenerativa. Não é sustentável, é regenerativa. Vai lá e acompanha, tá certo? Posso chamar? Ricardo, agora então...
Nós vamos para a segunda parte do nosso Vamos. podcast, que nós vamos chamar a nossa convidada, não é isso, Ricardo? Vamos chamar a nossa convidada para falar de comunicação de impacto. Nós já estávamos namorando desde o início do ano, né? Ela não sabe. Stalkeando, ela não inclusive. sabe, ela não sabe. E eu vou chamar ela, que é jornalista, tá? Ela é apresentadora do nosso Sem Censura Pará, maravilhoso, e é também uma das diretoras da Rede Cultura. Eu vou chamar Vanessa Vasconcelos, gente. Uhul! É para entrar assim no aquecimento? É no aquecimento. Eu já falei que eu tenho que trazer uns tamborzinhos para cá, Vanessa. Vanessa, você fica aqui, ó. Oiê! Aqui pra cá, é? Já está tudo Meu certinho. Deus, agora eu vou ficar na berlinda. Não façam isso comigo, não. Olha, Valendo. Então, estamos aqui com ela, Vanessa Vasconcelos. Obrigado, viu? eu que agradeço a aula que estava recebendo antes de entrar em cena. Ai, show de bola, gostei Vanessa, muito. minha xará. Bora, de Muito Vanessa para obrigada. Vanessa. É, de Vanessa para Vanessa. Esse nome é top. Eu acho. Adoro. Tu sabes a origem do nosso Sei, nome, né? Que é uma sei. borboleta, pronto. Agora eu quero saber. É uma borboleta aí foi transformada em um espécie. conjunto de borboletas. E aí a grande questão do nosso significado é o quê? A transformação que nós Exatamente, a fazemos. capacidade que nós temos É. da mutação. É o máximo, Ricardo, adoro. E eu, Da no meio resiliência. das duas Vanessas, Toma, né? tia, olha, Aguenta. olha onde Aguenta a você se meteu. transformação, Ricardo. Olha, Vanessa, o Ricardo já começou a mencionar, né, que tu é uma jornalista, mas aí, assim, mesmo o público te conhecendo de ponta a ponta, porque já são anos e anos, né, de publicidade, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Além de jornalista, já te stalkeei, eu sei que você faz outras coisas, né, tem outras capas, então gostaria que você... Outras skins. Isso daí. Agora é skin. Gostaria Agora que é você se skin. apresentasse, Vanessa, para nós. No sentido assim, quem é, né, a Vanessa, o que a Vanessa faz, porque aí o nosso público com certeza vai entender o porquê Vai que a se Vanessa está conectar. aqui para falar sobre comunicação e o impacto dessa comunicação. Então vamos lá, eu sou Vanessa Vasconcelos, sou jornalista e publicitária, fiz vestibular de 89 para 90 para a Universidade Federal do Pará, então sou bacharel em comunicação com as 2 habilitações por uma universidade pública, a maior universidade pública da Amazônia, que é a nossa UFPA. Exatamente. Depois, logo depois de formada, entrei em 90 e 94, abri o concurso da Polícia Militar do Pará. E naquele momento eu vivia um auge de traumas familiares muito grandes, porque meu pai se separou da minha mãe. E eu me vi em condição de filha mais velha assumir a responsabilidade da casa. E vi no concurso da Polícia Militar a melhor maneira de trazer essa estabilidade financeira e profissional para dentro de casa, já que ficou a minha mãe, né, a dona Galinha, com os 3 pintinhos, eu a mais velha de 3 irmãos. E aí passei no concurso da Polícia Militar, e na Polícia Militar eu fiz o concurso justamente para comunicação social. Lá fiz uma espécie de academia de Polícia Militar reduzida em 6 meses. Normalmente, uma academia de formação de oficial, ela é de 3 anos. Nós fizemos ela em 6 meses. E na minha turma eu tinha comunicólogos, ou seja, bacharéis em comunicação, assistentes sociais, psicólogos e todo um quadro de saúde naquele momento. Bem, consegui finalizar o curso, né? Dei certo na polícia, então consegui muito absorver todo o regramento da vida militar, que ela não é realmente para qualquer um. E de lá eu continuei a minha vida na área de comunicação, já que eu estava formada para isso, e também na Polícia Militar. Logo no início em que eu estava fazendo faculdade, eu entrei com 18 anos, de 19 para 20, eu tive a oportunidade de entrar para a TV Cultura do Pará. Né? Eu estava no 2º ano de faculdade e eu e Úrsula Vidal, amigas de faculdade. A Úrsula era apresentadora de um programa na TV Cultura chamado Enfim, era uma telerevista eletrônica diária, 11 horas da noite ao vivo. Nossa. E a Úrsula foi convidada para ser a narradora oficial do Fantástico. Nós 2 somos, né, contemporâneas, somos aquarianas do mês de janeiro, etc e tal, com a mesma idade. E ela disse assim: olha, Vanessa, vai abrir oportunidade de apresentar um programa que eu estou saindo. Eu disse, então vou lá, né? Vou tentar a sorte.
E não era só eu, era um bocado de gente tentando a sorte também. Então, desse bocado de gente, 4 foram selecionados para a grande final. E nós 4 apresentadoras ficamos ao vivo, no ar, enfim, durante Gente, um reality mês. show, né? É, isso mesmo. Olha só, isso em 1992, gente. Legal. 92 para Que 93. bacana. E o público de casa escolhia, através de cartinha, quem deveria ficar com a vaga. E aí eu fiquei. E fiquei na TV Cultura durante 6 anos da minha vida. Então, e aí apresentei o Enfim, depois que o Enfim terminou, vim para o jornalismo da TV Cultura e aí fiquei, né, concomitantemente na Polícia Militar, trabalhando na condição de assessora de comunicação da Polícia Militar e também no meu ramo da comunicação dentro da TV Cultura. Depois disso, gente, surgiram outras oportunidades de trabalho. 1996, Vanessa, foi o ano de Eldorado dos Carajás, se eu não me engano, né? E eu, na condição de assessora de comunicação, fui incumbida de ir na TV Liberal buscar as imagens brutas do episódio. E cruzando a redação, encontrei com o Ney Messias, que na época eu acho que tinha um cargo de chefia de redação, eu acho. Disse assim, Vanessa, vai ter teste para Pro TV, tu não queres vir fazer aqui? A gente está precisando aumentar o nosso quadro de apresentador. Eu digo, olha, eu posso ir. Fardadona, cruzando a redação. Eu disse, olha, eu posso fazer sim um teste. Aí fiz o teste e passei. E aí saí da TV Cultura, né, e fui para a TV Liberal. E fiquei na TV Liberal até 98. 98 vem campanha, eleição majoritária. E naquele momento disputavam a eleição Jader Barbalho de um lado, Almir Gabriel do outro. E aí a equipe do Dr. Jader foi atrás de mim para eu ser a garota propaganda daquela campanha. E eu nunca tive envolvimento político nenhum, nunca fui nem de centro estudantil, né? Nem de diretório, né, que a gente chama DCE, de DCE, absolutamente O nada. adorável, já fui. Olha aí. Não, eu sempre fui líder de turma. Já fui. 01, e fazia parte do CDF, diretório. sentar na Eu frente, também. mas adorava a Aquele que é algazarra da amado turma. e odiado, Mas né? sempre fui Do fundão. muito ligada à turma do fundão. Então Gostava era, né? também. Então, pô, Eu eu era da alternava geral, nisso, olha mas só. sentava na Eu frente, era alternava. estudiosa, etc. Estratégica, eu gosto disso. Eu acho que eu só tive um momento de colar na prova. E me dei mal. Não deu certo. Colar eu não conseguia. Só um único momento. Então, eu sempre fui muito estudiosa. Vamos pular essa parte. Quem nunca? Quem nunca, né? Isso faz parte da realidade de todo mundo. Aí, resultado. Fui chamada pela campanha, para trabalhar na campanha. Eu disse, poxa, mas e aí? Como é que fica a minha vida? Eu sou policial militar, né? Quanto vai ser o cachê? Eu, na condição de arrimo de família, para mim, valia o que estava no bolso. Sim. Ideologia política, não. Eu quero bancar as condições da minha família. Aham. E aí ele disse, olha, eu vou pagar tanto, etc. A equipe de campanha, eu vou pagar tanto, o seu trabalho vai ser durante 5 meses. Naquela época, em 98, as campanhas começavam no mês de julho e só terminava quando apagava a luz. Se ia para o segundo turno, só terminava depois do dia 15 de novembro, verdade. quando era o Sim. segundo turno. E aí eu aceitei o desafio, aí eu fui atrás da direção da TV Liberal, né? Eu disse, olha, gente, eu fui chamada para ser a garota propaganda da campanha do PMDB e eu gostaria que vocês tivessem a compreensão que eu estou indo porque eu preciso desse dinheiro. Esse dinheiro representa 5 anos de serviço aqui dentro, eu preciso sustentar a minha família mora em casa alugada, meus pais estão separados, né? Então sou eu que estou tendo que arcar com esses custos. Poxa, mas para quem tu vais trabalhar? E falei, disse, mas tinha que ser justamente para o Jader Barbalho. Eu digo, olha, poderia ser para qualquer pessoa. Eu estou indo pela condição financeira, não por ideologia política. E fui. E fiquei na Polícia Militar e sendo a garota propaganda. E nada acontecia, estava tudo tranquilo e calmo. Eis que foi para o segundo turno. Quando foi para o segundo turno, eu comecei a ouvir aquelas chacotas de corredor dentro da polícia. Olha, tu estás na frente da televisão, tu não podes, você é um oficial da Polícia Militar. Quem foi que lhe autorizou a defender a bandeira A, ou B, ou C? Eu disse assim, gente, eu quando entrei para a Polícia Militar, eu já era apresentadora de programas de televisão. E programas de conteúdo em que eu tenho que emitir opinião e etc. E nunca me aconteceu nada. Por que aconteceria agora? Olha, tu te cuida que pode acontecer algo de pior. Dito e certo. Acabou a eleição e
Almir Gabriel ganhou as eleições e no final de novembro para dezembro foi decretada a minha prisão. Fui presa. 30 Meu dias. Deus do céu. 30 E dias. qual brincando. justificativa? Eu Qual sou, motivo? Eu sou bandida. Ai, como eu sou bandida. Gente, eu não sabia primeiro. disso. Mas qual É motivo, verdade. Vanessa? Porque eu não tinha autorização do comando em emitir opiniões a respeito de política, principalmente contra o meu comandante em chefe, que no caso é o governador do estado. Sim. Então foi com essa Tá. justificativa. Mas isso já gerou uma briga judicial. A própria justiça reconheceu que eu tinha razão e etc e tal, depois de todos esses anos. Acontece que eu não passei os 30 dias. Passei só 16. Mas por que passei só 16? Naquele mesmo ano de 98 foi o ano que a Celpa foi privatizada. Saiu de Rede Celpa e veio para o Grupo Rede até então. E todo mundo nos bastidores dizia que aquele dinheiro da venda da Celpa ele foi torrado na campanha do Almir Gabriel. Se foi ou não foi, se foi ou não, isso não me diz respeito. Mas o Bampará precisava desse dinheiro para se recapitalizar. E o dinheiro não estava mais lá. E aí solicitou ao Banco Central a recapitalização. Naquele momento, a autorização ela era via Senado Federal. E no Senado Federal estava Jader Barbalho como presidente do PMDB nacional, amigo de Antônio Carlos Magalhães, que era o presidente do Senado, e ele levantou uma questão de ordem. Ei, alto lá. O Bampará precisa recapitalizado. Mas no Pará, dezembro de 98, existe uma presa política em plena comemoração do cinquentenário das Declarações dos Direitos Humanos. E era eu. A resultado, virei pauta nacional. Meu Deus. Aí era Globo, era Estadão, era Folha de São Paulo, era até revista adulta querendo me entrevistar. Nó. Né? E aí eu ganhei notoriedade. Né? As pessoas começaram a falar da Capitã Vanessa, Capitã Vanessa, Capitã Vanessa. A resultado, conseguiram recapitalizar, mas desde que me liberassem da prisão, que era uma prisão política. Ela não era uma prisão disciplinar. E dito e certo, ela realmente foi uma prisão política. A resultado, o Bampará voltou a ser recapitalizado e eu voltei para casa. Com isso e com essa notoriedade, por conta de ter sido presa política no cinquentenário da Declaração dos Direitos Humanos, 2 anos depois eu fui procurada por Ademir Andrade, que era senador da República e ia concorrer às eleições como governador do estado. Disse, Vanessa, eu preciso falar com você. Não conhecia também. Venha aqui no meu gabinete. E fui. Olha, você é uma grande liderança de tropa. Liderança de tropa nenhuma. Eu gostaria de convidar você para ser minha vice-governadora. Eu digo, como assim? Eu não tenho passagem política nenhuma, eu tenho uma verdadeira ojeriza. Eu não quero isso para mim. O meu hobby, a minha cachaça é a comunicação. Não, venha para o partido, etc. e tal. Eu digo, meu Deus, e agora? O que eu vou dizer lá em casa? Aí conversei com a minha mãe, conversei com meu marido, e agora, como é que fica? E aí disse, olha, vai procurar algumas pessoas para te dar uma orientação. E eu procurei 3 pessoas que para mim, tem muita importância, né, pela opinião que expressam. Eu fui procurar, primeiramente, Zeno Veloso. Sim. E o doutor Zeno foi, né, foi advogado constitucionalista, foi deputado estadual, do estadual durante muito tempo. E eu me dava muito bem com o doutor Zeno. Doutor Zeno, eu preciso com o senhor, eu preciso lhe ouvir a respeito de um convite que eu recebi. E ele disse, olha, Vanessa, é uma oportunidade única que você tem na vida. Você é muito jovem. Vamos lá, 2000, eu estava com 28 anos de idade. Nova. Garota, né? Estou com 53 hoje. Aí eu disse assim, mas e aí? O que isso vai me trazer de... Olha, primeiro você vai conhecer muita gente, você vai viajar pelo estado, mas não deixem de usar porque você é uma pessoa muito inexperiente politicamente. Então, cuidado com o que forem fazer com você. Eu digo, tá bom, eu vou avaliar. Aí depois eu fui procurar um amigo de família, o doutor Geraldo, que tinha sido seminarista com meu pai. E o Geraldo, ele foi muito politizado desde a infância. Tanto é que um dos irmãos do doutor Geraldo, ele sumiu durante o tempo de ditadura. Minha filha, tome muito cuidado, que o mundo político é assim, assado, cozido, mas eu acho que seria uma oportunidade interessante para você. Você, como jornalista, né, vai passar por uma experiência única. Ok. E, por último, fui buscar
informações com o Lúcio Flávio Pinto. Fui lá na casa do Lúcio, né? Lúcio jornalista, digo, Lúcio, e agora? Ele disse, Vanessa, é um cavalo selado. Vai, mas coloca tuas regras no jogo, porque realmente você, por ser inexperiente, você pode ser usada como bucha de canhão, e isso vai ser mais prejudicial do que benéfico para você. Aí tá. Aí eu fui, né? Voltei para casa e digo, poxa, eu queria ouvir tudo ao inverso. Não, mana, não vai. Que isso? Tu vai te meter numa bronca. Não te mete nisso. Não te mete nisso. Resultado. Aí fui procurar de volta o Ademir. Ademir, eu topo a parada, mas olha, eu fico com muito receio de eu, com a minha inexperiência política, isso cair por outros caminhos. Disse, não se preocupe, mas olha, não está decidido que você é a candidata. Outros possíveis candidatos também estão sendo sondados pelo partido. Eu disse, ai, graças a Deus, não sou eu. Esqueci. 2 semanas depois, ele me telefona. Eu preciso que você esteja no hangar X, que nós vamos receber algumas pessoas. E de lá nós vamos para a convenção. Aí eu digo, caramba, que diabo é isso? Aí fui, nos arrumamos, eu e meu marido, fomos para o hangar, desce Antony Garotinho, do aeroporto. Na época, Antony Garotinho era o presidente nacional do PSB, né? E outros políticos, entre eles também o doutor Jader, e mais Ademir, etc. De lá, saímos em caravana, fomos para a Escola Superior de Educação Física, que era a convenção de lançamento da candidatura de Ademir Andrade ao governo do Estado. E eu lá, tranquila e calma, disse, não, estou aqui, né? Sou só convidada. Eis que fala aqui, fala cá, discurso, lá. E quero apresentar para vocês a nossa candidata a vice-governadora. Capitã Vanessa Vasconcelos. Aí, foi. Agora já era, né? Agora já era. E aí, foi dessa forma que foi o meu início político. Então, foi muito por acidente, digamos assim. Não foi nada planejado. E aí, percorri esse estado, dos 144 municípios, consegui chegar em 77 municípios. Foi uma campanha muito, muito, muito diferente, porque o PSB não tinha consistência no Estado. Quem fez esse palanque para o Ademir foi muito o PMDB. Na época, o coordenador-geral da campanha foi Parsifal Pontes, que era do PMDB. Viajei muito com o doutor Jader, né, pelo interior do Estado, que o Ademir ia para um lado, já que era cabeça de chapa, e eu ia para o outro, que era justamente para ganhar corpo. E durante toda a eleição, nós estávamos liderando as pesquisas. Tanto é que, na sexta-feira, antevéspera das eleições, nós estávamos com 44% de chances de eleição para ir para o segundo turno. E quando chegou no domingo, finalizou a apuração, a gente terminou em terceiro lugar. E aquilo foi um impacto muito grande, principalmente para o Ademir, né? Que o Ademir tinha uma trajetória no Senado da República, assim, invejável. Era um senador de primeiríssima linha. E contava muito, né, com essa eleição. Então, ficou muito assustado com o resultado. Eu fiquei assustada mais ou menos, porque aquilo tudo para mim era muito novo. Eu não estava no oba-oba. Eu encarei realmente, vesti a camisa de vice-governadora e fui para a luta. Conversei com muita gente, reuni com muita gente, passei a entender os bastidores da política. Isso, para mim, foi muito bom, né? Isso foi muito positivo, porque serviu para o meu amadurecimento, né, pessoal e profissional também. Depois disso tudo, 2002, campanha de vereador de Belém. Aí lá vem, Vanessa, vem para cá. Precisamos de... Mulher sempre pesa, né? Sempre. No partido. Sempre. Primeiro que tem as cotas femininas, depois que tem o fundo de participação especial para as candidatas mulheres. E aí eu fui convidada pelo PSB para ser candidata a vereadora de Belém. Aí eu fui lá e digo, tá, Ademir, mas olha só, qual é a chance de chegada? Qual é o tempo de mídia? Quanto vai ser o recurso para participar? Porque para eu gastar o que eu não tenho, é impossível. Não, vem que a gente consegue te eleger, etc. Eu digo, tá, deixa eu pensar. Aí o Partido Verde me chamou para ser candidata. Na época, Zé Carlos Lima era chefe de gabinete do governador do estado na época, Jatene, Simão Jatene. Aí o Zé Carlos, Vanessa, vem, é a convite do governador. É a convite do governador? Ok, então tu vais me conseguir uma audiência com o doutor Jatene, porque, poxa,
eu fui candidata de oposição do governo Jatene, né? Eu fui candidata, fui garota propaganda de um candidato de oposição. Então, eu preciso entender o que é que essas pessoas sabem de mim, o que é que essas pessoas acham da minha conduta política. Aí, tudo bem, se tu conseguires uma audiência, eu até posso ir pelo Partido Verde. E assim ele conseguiu. E fui para o gabinete do governador Simão Jatene. E lá nós tivemos uma conversa muito franca e muito clara até chegar ao ponto do governador do estado dizer assim, minha filha, não participe do processo político. Isso é um desgaste para você. Você tem a idade da minha filha, Isabela, e eu, sinceramente, na condição de pai da Isabela, eu te dou o mesmo conselho. Não participa, não. Eu digo, poxa, governador. Mas olha só, um dos motivos para eu estar concorrendo às eleições agora é porque eu estou 9 anos como capitã da Polícia Militar. Eu, em abril, eu deveria ter sido promovida, eu era 01 na promoção para major. Eu não fui promovida porque na minha testa está escrito, ela é dos Barbalhos, por ter sido garota propaganda. Promoveram uma outra pessoa que estava agregada e eu, que tinha o direito de ser promovida, eu não fui. Então, eu preciso ouvir do senhor, que é meu comandante em chefe, o que é que vocês têm contra mim? Porque eu fui prejudicada profissionalmente na tropa. Aí ele recuou. Eu digo assim, eu vou levar o seu conselho, mas eu vou decidir o que é melhor para mim. Aí tá bom. Aí Dona Elciane me chama. Dona Elciane estava sem o mandato de deputada, ia concorrer para vereadora de Belém. Aí eu disse, poxa, então vamos ter voto nesse partido, né? Dito e certo. Foi uma bancada rechonchuda. E aí decidi vir candidata a vereadora pelo PMDB e fui eleita pelo coeficiente eleitoral. Né? Aí entrei em 2004, fui eleita vereadora de Belém. O que diz a nossa Constituição com relação à participação de militares das Forças Auxiliares ou das Forças Armadas? Uma vez ele disputando um cargo eletivo e sendo eleito, ele, no ato da diplomação, o ato da diplomação é quando o TRE reconhece que você está eleito, te dá uma certidão dos votos que você teve naquele pleito eleitoral, você vai para a reserva, né, ex officio, e foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha 16 anos de tropa, eu fui para a reserva, né, com ganhos proporcionais de capitã, naquele momento em que fui diplomado, ou seja, em dezembro de 2004. E aí passei a ser vereadora de Belém. E curti ser vereadora de Belém, porque eu entendi que os entes políticos nacionais, eles têm uma facilidade enorme. Então, tudo é muito possível no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso município. Mas, para isso, precisa-se ter pessoas que tenham compromisso com o coletivo, não consigo mesmo. Então, isso, para mim, ficou muito claro. E trabalhei muito durante 4 anos como vereadora. Então, meu primeiro mandato foi serviço, serviço, serviço. Eu ia almoçar 4, 5 horas da tarde, atendia muita gente e fiz muito. Nossa, era emenda no orçamento para asfaltar a rua, para cheque em moradia, para sistema de saúde. Tanto é que até hoje, eu deixei de ser vereadora em 2012, estamos em 2025. Há 13 anos atrás. Até hoje tem gente que me encontra na rua e me agradece. Poxa, obrigada, se eu tenho a minha casa hoje, foi graças a seu empenho. Se eu vejo, se tem um guarda-vida, por exemplo, numa piscina, e me vê e diz, poxa, deixa eu te agradecer, porque esse projeto de que instituiu o guarda-vida na beira das piscinas foi um projeto seu como vereadora. Então tem esse reconhecimento. Terminou os primeiros 4 anos, aí disputei a reeleição e fui reeleita, já sem o coeficiente eleitoral. O trabalho funcionou. É isso aí. Funcionou a contento. O exemplo serve e aí é Aí, em reconhecido. 2008, fui reeleita, né? E aí continuei trabalhando um bocado. 2012, fui mãe. Aos 40 anos de idade, fui mãe. Aí eu disse, não, vou disputar a eleição, mas agora eu não posso fazer desfeita, que chegou a minha herdeira, né? E aí disputei a eleição, não fui eleita, mas eu também não me dei por vencida, né? Eu digo assim, eu fechei um ciclo da minha vida e acho que contribuí muito para a minha cidade. E confesso que eu não tenho realmente saudades do tempo. Eu acho que foi o que tinha de ser feito naquele momento, em 8 anos de mandato, 2 mandatos consecutivos, um mandato consecutivo, na verdade, supriu a minha carência de ver o quanto é possível quando você tem boas intenções. Então, isso ficou muito claro para mim. Aí, de resultado, minha filha nasceu, aí fiquei realmente durante 6 anos cuidando da cria, né?
Que felicidade ser mãe, né? Não, eu acho que realmente fui mãe no momento certo. Não dava para ser antes, por conta das minhas responsabilidades com a minha família, né? Com os meus irmãos menores e com a minha mãe. E fiquei curtindo a minha filha. Minha filha foi para a escola, uma escola, né? E eu amo essa escola, eu faço até questão de falar que é a Escola Sagrado Coração de Jesus, ali na Pedro Miranda. Fui lá, né, levei a minha filha, vai estudar lá, e aí fiquei percebendo os gaps que tinham na conexão comunidade estudantil, comunidade escolar e a escola propriamente dita. Então, tinha uma comunicação muito ruidosa. Aí eu fui lá, bati na porta da irmã, disse, poxa, irmã, eu sou jornalista, né, eu acho que essa escola tem um potencial incrível, é uma escola muito boa. Deixa eu fazer um projeto de comunicação para a escola para eu, né, de repente, poder ajudar vocês. Aí ela disse, olha, tá, traz. Mas não sei se vai rolar, não. Eu disse, tá, não tem problema, irmã, mas deixa eu apresentar. Ela disse, tá, eu deixo tu apresentar. E apresentei, ela gostou do projeto apresentado para a escola. Naquela época, o que 9 anos atrás, o Instagram não era tão bombado ainda, estava iniciando, o Facebook tinha mais força, YouTube também. E aí a gente foi trabalhando juntos. Passei lá 5 anos da minha vida. Amo aquela escola. Amo porque, assim, quando eu fui escolher uma escola para minha filha estudar, eu sou filha de professor, a minha mãe... Olha, eu também sou. Eu sou filha... Eu não tenho uma retaguarda familiar de pessoas de posse. Não tenho familiares influentes, não tenho... Tenho parentes importantes, sim, pelo cabedal, né, de conhecimento, como é que diz? De força espiritual que tem. Mas não tenho gente endinheirada na família, não tenho pessoas influentes, com cargos influentes, etc. E aí, a minha maior preocupação é a minha filha nascer num berço muito bom, porque, queira ou não, eu e o meu marido somos da Polícia Militar, temos uma vida muito tranquila, razoável e muito confortável. E a minha maior preocupação é que a minha filha crescesse num ambiente muito soberbo, né? Diferente do meu, que vinha sendo uma vida de muita humildade, simplicidade, e fui crescendo e conquistando as nossas coisas aos poucos. E busquei uma escola que levasse a essência do que é o ser humano para ela. Sim. Né? Então, de imediato, separei o joio do trigo. Todas aquelas escolas elitistas, não. Veementemente, não. Então, vamos buscar aquelas de orientação pedagógica, onde a essência do ser humano seja colocada em primeiro lugar. Perfeito. E foi por isso que eu busquei, achei na Escola Sagrada do Coração de Jesus a melhor escola para educar a Isadora. E amei. E ficamos lá durante todo esse tempo. Só saiu de lá porque o nosso sonho de consumo era que ela fosse para uma escola militar. E aí conseguimos uma vaga no Rego Barros e aí ela passou para lá. E aí sim, aí fui mãe, nossa, que coisa maravilhosa ser mãe, né? Dedicação. E aí voltei aos poucos a minha vida de comunicação pela escola. E em 2018, nova campanha eleitoral. Aí lá de novo, Vanessa, vem aqui com a gente, Vanessa, vem cá. Se achegue. Governador Helder Barbalho me chama. Vanessa, a gente precisa de mulheres no partido, você precisa vir candidato. Eu digo, mas governador eu não quero. Na época não era governador, né? Eu digo, Helder, eu não quero, eu não tenho vontade. Não, mas vem, a gente precisa de volume de votos, tá. Eu digo, tá, sim senhor, eu vou. Candidata a quê? Deputada federal. Eu digo, ai meu Deus, logo deputada. Mas tu vais viajar comigo? Eu digo, olha, eu não tenho tostão. A gente entendeu. Né? Não tenho tostão. Não se preocupe, tá. E vim candidata. Helder ganhou as eleições, né? E aí, em janeiro de 2019, fui convidada para vir para a Rede Cultura de Comunicação. E encarei esse convite como um presente de Deus. Por que um presente de Deus? Porque o meu início na vida da comunicação foi pela TV. Foi lá. Incrível, né? Como, voltou. É um ciclo. É um ciclo. Sistema, né? E quando fui chamada para fazer a visita, né, ele disse, olha, então você vai assumir a TV Cultura como diretora de TV, o presidente da fundação é esta pessoa, os outros diretores são essas pessoas, você vem para a condição de ser diretora de TV e gostaria também que você assumisse o Sem Censura Pará.
O Sem Censura é um programa de muita credibilidade, é um programa com Tradicional, estrada, 37 anos. Tradicional. Existe. O Sem Censura do Pará, ele surgiu nos moldes da TV Cultura, da TV Educativa do Rio de Janeiro, quando Leda Nagli, lá em 1980, lá vai bolinha, apresentava o Sem Censura Nacional. E foi o único que permaneceu no mesmo formato, programa de entrevista, programa longo, contundente, né? Um programa realmente muito denso. E ele nunca saiu do ar. Eu disse, ai meu Deus, e agora essa responsabilidade de conduzir o Sem Censura? E aí, em janeiro de 2019, lá estava eu, fui nomeada pelo governador para essa função. Na minha primeira visita, eu fiquei muito emocionada porque as mesmas pessoas que me receberam e me ensinaram a comunicação da Rede Cultura foram as que me recepcionaram para eu estar no cargo de gestão. bacana. Nossa, Né? que legal, Então, né? pessoas com 30, 40 anos de estrada me viram ninfeta, agora me veem num cargo de gestão. E foi muito bom esse momento de reencontro com essa turma. E a TV Cultura do Pará, e eu falo como TV Cultura, ela tem um papel muito diferenciado na comunicação. Primeiro, que ela é uma comunicação pública, né? Segundo, que ela é eminentemente educativa. Então, os conteúdos produzidos hoje por nós, eles têm muita responsabilidade pela carga de conteúdo que ela carrega. Sim. Então, hoje nós temos telejornal diário, nós temos o Sem Censura, nós temos o carro-chefe, que queira ou não é o esporte, né? Paraense adora futebol, Adora, né? verdade. E somos campeões de audiência com o Campeonato Paraense de Futebol, Parazão. Nós temos os programas de produção, nós temos o Sotoca Pará, nós temos o Moviola, que é uma janela de exibição para os produtos audiovisuais da casa. Nós temos A valorização cultural está lá, né? é uma janela e vitrine artístico-cultural desse estado. É verdade. E dos 144 municípios do estado do Pará, 108 acompanham a nossa programação. E algo de novo que nós tivemos ao longo desses 7 anos que eu estou lá foi abrir o aplicativo, né? Instituir o aplicativo da Rede Cultura de Comunicação. Então, hoje a gente não está só na TV aberta, a gente está também nos streams de comunicação. E aí a gente perde o controle de para onde está indo. Do alcance, né? Para onde está indo essa informação que a gente passa. Então, a gente tem muita responsabilidade no nosso lombo. Vanessa, eu amei essa Deixa eu tomar uma água. Também. Eu amei. E a Porque gente- foi um exemplo exatamente do que a gente está falando aqui. Não, e fora também aquela questão que a gente Presença, falou e presença de Deus, né? Porque ele vai te ele vai Com te colocando nos lugares É. conforme o tempo de Deus, realmente. Eu falo, Vanessa, que assim, quando a pessoa ela tem uma crença, uma espiritualidade, aí eu não estou falando de religião, estou falando de Sim, espiritualidade sim. mesmo. A grande bandeira é o que é fé, né? E fé é um negócio que a gente não explica. Exato. Tu pratica isso, tu sente, e aí parte do pressuposto que tu vai onde Deus te manda. Exatamente. Aí tu segue e confia. Pode ter em Anda alguns com fé ou momentos. voa? Isso. Pode ter alguns momentos que dá um certo medo. Só que, assim, eu Vanessa, gosto de entender que o medo é um amigo no sentido de te alertar, Sim. mas que não pode te paralisar. Exato. E aí, essa trajetória que você colocou, eu acredito com que Ricardo também aqui fica maquinando, né? Muita Nossa, coisa, né? isso é vida, isso é transformação. E Sim. vida é muito isso, né? Quando você define o que você entende na realidade, o que você quer, o que é sua missão, tu vai. Tu vai e o negócio vai caminhando, as Exato. transformações vão acontecendo. E aí, muitos momentos você, na sua fala, a gente vê nítido essa questão da gestão, Sim. né? Você se posiciona, a gente fala muito isso. O Em gestor, diversos cenários. Isso. Sim. E eu estou falando de cenários diferentes. Isso. Né? E a Que grande você pode- questão do gestor é isso, é conseguir transmitir uma segurança pelas suas atitudes, e é o que a gente falou aqui, né, nesse episódio. Por quê? Porque você está
tendo um discurso e você consegue executar. Sim. Então, você consegue manter uma autenticidade com as pessoas que estão à tua volta. E aí o grande perigo é o quê? É você fazer um discurso que na prática você não faz. Exato. Mas aí quando você faz o mesmo, existe a coerência. A coerência te traz confiança, te traz segurança, te traz realmente uma autenticidade Sim. diante ali do que você faz, de quem você é e do seu discurso. Achei fantástico, Vanessa. Agora, mas eu queria que você fechasse mesmo, até por causa do nosso tempo, mas aí fica tranquila quanto a isso. Mas eu preciso que você feche esse raciocínio diante de toda a tua trajetória, essa importância do ser autêntico e da transparência, que você percorreu por tantos lugares, você falou com tantas pessoas, você proporcionou coisas para nós, né? Enfim, matéria, quando eu falo de gestão pública, como isso é muito claro enquanto valor, enquanto líder para você? Eu falando de autenticidade e transparência? Sem dúvida. E sabe quem me dá essa oportunidade de exercitar isso diariamente? O Sem Censura. Legal. Nós precisamos fechar 15 conteúdos semanais. Então, nós temos uma reunião editorial semanal em que a gente faz um apanhado geral dos assuntos do momento, das abordagens de relevância, das pautas recomendadas, porque tem muito pedido de pauta para entrar no Sem Censura, e uma vitrine de eventos, que aí é congresso, é lançamento de livro, muita coisa, né? É show e etc. E nesse recorte, a gente precisa dosar, né, temperar o Sem Censura com assuntos realmente que tenham interesse público. E quando a gente está... Quando eu falo a gente, porque eu falo que a figura do apresentador do Sem Censura, pode ser eu, pode ser outra pessoa, é justamente fazer com que o público de casa se envolva no bate-papo. Então, hoje ele tem um formato de sala de bate-papo. E ele não é uma receita de bolo. Tá certo que as meninas produzem todo o conteúdo, fazem o levantamento de informações, fazem as sugestões de perguntas para os entrevistados, mas muitas vezes vai completamente na contramão daquela sequência de perguntas. Sabemos porque o que é isso, Vanessa. a espontaneidade da conversa que é o tempero que precisa, né? Então isso acaba dando autenticidade para o programa. Perfeito. E nesse exercício das experiências, né, que eu tenho desse background, dessa minha rodagem, né, desse meu quilômetro rodado, faz com que a gente vá permeando assim com muita suavidade, muitas vezes com muita emoção, muitas vezes com uma certa jocosidade. E aí nessa condução, a gente precisa deixar o entrevistado o mais não espontâneo, mas o mais, confortável possível. Até porque, em termos de entrevista, ele dura em torno de 25, 30 minutos. Para um programa de televisão, entrevistas dessas ao vivo, elas são robustas, né? É verdade. É por isso que as pessoas fazem questão de ir no Sem Censura, porque realmente ele consegue ser um programa sem censura. Lá as pessoas podem falar dos seus patrocinadores, pode falar de outras emissoras, porque a gente realmente faz questão de abrir esse canal de comunicação em que a experiência, né, faz com que gere uma conectividade com as pessoas. Então, pelo programa de televisão, a gente consegue fazer isso. Eu tenho essa dificuldade de fazer isso nas mídias sociais. Nossa! Pede para a Vanessa fazer um selfie. Eu tenho vergonha até de levantar o celular e gravar um selfie. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito bloqueio para fazer isso. É mesmo? Juro por Deus. Mas você faz tanto conteúdo, né? Então, deixa eu aproveitar e introduzir nessa linha, Vanessa. A gente fala para os líderes aqui, né? E a gente sempre fala muito, né? De se posicionar, de comunicação e tal. A gente vive um momento que, de certa forma, você sempre tem que buscar um equilíbrio quando você pensa em publicações, em publicidade, né? Porque hoje é muito comum você tá ali numa rede social, você já vai lá e coloca um ao vivo, muitos blogueiros aí que é em tempo real, né, a todo momento. E aí nós temos os líderes, Vanessa, que os líderes, eles têm uma vida
paralela ao Sim. ambiente profissional. Sim. E aí, assim, você como permeia nesse mundo, eu queria a sua opinião ou a sua orientação nesse sentido, né? Para o líder, ele conseguir manter um equilíbrio e ele conseguir praticar uma autenticidade quando a gente pensa em comunicação, né? Quem eu sou realmente, o que seria a sua dica para que esse líder possa manter um equilíbrio, mas entendendo que ele é um gestor e ele tem que dar o exemplo. Então, assim, Exato. não são todos os tipos de Exato. publicação Exatamente. que vai ser pertinente ou vai ser interessante, mas que ele tem que se manter, porque, afinal de contas, ele é um ser humano. É uma né? pessoa. Isso, é uma pessoa. Então, assim, não é só a Maria, gerente de algum local. É a Sim. Maria, que é mãe, que é A filha. subjetividade, né? Com Isso. certeza. O que é uma dica, Vanessa, nesse mundo tão louco, né, de publicidade, de rede social que você daria para existir equilíbrio, Vanessa? Eu acho que o bom senso. Ah, quantas vezes eu já tive vontade de meter o pé na jaca, De ser fazer, espontânea. de fazer uma dancinha. Não, dancinha até que eu faço. Ah, tu faz. Mas não tão escrachada assim. Na boquinha da garrafa, não vai. eu te stalkeando, eu vi desfile que tu faz, tu Faço publica. até pra agradar. Eu Por adorei, exemplo, eu achei legal. Eu tenho várias lojas que mandam os looks, né? Sim. Mandam os looks, eu visto, eu faço a publicidade, devolvo os looks. Todo mundo pergunta assim, mano, teu guarda-roupa deve estar cheio de roupa. Não, que nada. É Eu devolver. faço isso justamente para ajudar, principalmente mulheres empreendedoras. Boa parte das Legal. mulheres que me Perfeito. vestem são mulheres que empreendem. Então, assim, eu acho que o bom senso ele é fundamental. Então, naquele afã de você ganhar mídia, viralizar, popularizar aquele movimento, você acaba incorrendo em certos equívocos. Eu e meu marido, por sermos militares, nós temos muita preocupação com a segurança. Então, por exemplo, eu tenho muita preocupação em superexpor. A minha filha tem mais seguidores nas mídias sociais do que eu tenho. Juro por Deus. Né? Mas eu fico muito preocupada. Então, eu evito ao máximo publicar as minhas coisas pessoais, a não ser quando é viagem, né? Porque eu acho que são informações que valem a pena serem publicadas. Mas, assim, o meu dia a dia, às vezes eu estou na cozinha e digo assim, eu vou já publicar alguma coisa. Eu gosto muito de cozinhar. Eu vou já publicar alguma coisa. Eu fico pensando, digo, mais o pessoal vai ficar vendo a minha cozinha, as minhas panelas. Aí interrompe o processo, né? Então, eu acho que o bom senso, ele é ideal para você dosar. Perfeito. Né? Até que ponto vale a pena você ficar se super expondo nessa dinâmica de hiperconectividade. Então, ponto. Esse é um ponto principal. O outro que eu acharia interessante falar, talvez eu não seja a pessoa mais correta, porque eu estou quase chegando a 6 mil seguidores no Instagram, por exemplo. TikTok eu tenho lá, mas quase no movimento. Facebook, quase no movimento. YouTube também não. Então, eu confesso, eu gostaria de entender um pouquinho mais das métricas, de como, de que tipo de conteúdo mediatiza melhor. Eu tenho essa vontade, né? Quem sabe, depois que eu largar a televisão, vou me interessar Não faça mais. isso. Nós não queremos. Calma, que eu tô para passar esse bastão já. E aí, eu tenho a vontade, mas eu acho que o bom senso ele é fundamental para dosar o teu comportamento online. E tem algo que vocês estavam falando logo no início da aula que eu acho que é fundamental. A responsabilidade que o líder tem de ser um exemplo. Então, a minha vida inteira, eu sou filha mais velha. Ixi, outro dia eu estava conversando com a mãe, digo, mãe, a senhora não lembra não, mas eu apanhei um bocado, a psicoporrada funcionou bem. Porque hoje, filha mais velha, eu sou a filha mais amiga, eu digo que a mamãe virou a minha filha, que a mamãe está com Alzheimer aos 77 anos. Então, eu digo para ela, digo assim, valeu tanto a pena que agora quem está cuidando da senhora sou eu. Aí ela disse, não, mas eu nem te bati tanto assim. Digo, bateu sim, de chinelo, de pau, de cipó de açaí, de vassoura, até porque eu era pau de dar em doido. Eu era muito danada, eu sempre fui muito, muito danadinha. Gostava de brincar na rua. Tive infância, tive juventude, aproveitei muito. E aí, essa questão de ser um exemplo, ela
ela sempre me foi cobrada desde o início por eu ser filha mais velha, né? Por eu ser a primogênita. Então, eu acho que eu carreguei isso para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Então, não é que eu me preocupe com tudo, até porque eu sou muito espontânea, eu sou uma pessoa assim muito despachada mesmo, né? Mas eu fico preocupada que nesse momento de despache, eu caio em deslize, Entendi. né? E aí põe a perder tudo aquilo que as pessoas acham. Ah, minha reputação foi para debaixo do tapete. O que o pessoal vai falar de mim? Não, eu chamo palavrão, eu gosto de brincar, eu sou uma pessoa normal, Sim. né? Eu gosto de viver. E aí eu fico preocupada desse meu gostar de viver e extrapolo os limites do que deve ser mediatizado. Sim. Então, essa que é a minha preocupação. Ainda mais sendo profissional da segurança pública. Então, Sim. nesse caminhar, nesse admirável mundo novo da tecnologia, às vezes eu vou com sede, mas aí eu me preocupo, guardo a minha sede, vou entendendo melhor. Eu tenho muita parcimônia, talvez essa seria a palavra mais correta, de como usar essas novas ferramentas da comunicação. Perfeito. Vanessa, a gente está chegando ao ao fim, final. pronto. Mas eu queria que você deixasse, a gente sempre faz isso, né? Sim. No final do programa, deixar uma mensagem para essas lideranças, não só para esse líder que nos acompanha, que ele usa esse conteúdo para se aperfeiçoar, né, trazer esse conhecimento, e com o teu depoimento, nossa, o quanto essas pessoas vão escutar e dizer assim, porque sai muito desse escopo corporativo, e eu acho fundamental isso, até para tirar eles um pouco da casinha e saber que existe esse mundo totalmente diferente. O que você deixaria de mensagem para essas lideranças, né, para esses líderes que estão mudando esse perfil do líder dentro da organização hoje está mudando, né? E qual seria a tua mensagem para esse crescimento, para essa evolução desses Normalmente, um líder, ele cobra muito da sua equipe, cobra muita performance, cobra muito resultado. Então, a importância de você ser um exemplo vou usar uma frase de Gandhi que diz assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Adoro. Então, não adianta eu Adoro. querer cobrar do mundo exterior um comportamento que eu não exerço. Então, eu preciso, primeiro, pautar a minha conduta, dar este exemplo, para depois dizer assim, gente, vale a pena ser assim. Então, vamos provar deste mesmo vinho juntos? Eu acho que é isso que falta para a humanidade, né? Eu cuidar do meu bem-estar, eu demonstrar para as pessoas que esse bem-estar ele é possível e ele pode contaminar de maneira muito positiva a humanidade. Eu acho que está faltando no mundo pessoas que pensem melhor em como conduzir a sua própria vida. Vanessa, adorei. O Ricardo falou aquela hora sobre a palavra inspirar, né? Sim. Eu sou apaixonada com a palavra inspirar, porque eu acho que a gente tem que fazer isso. Sim. Né? Na medida que a gente vai vivendo, as pessoas que a gente vai encontrando, os caminhos que a gente vai percorrendo, eu não acredito que Deus leve por acaso, Vanessa. Sim. Eu acredito que sempre tem um motivo para a pessoa que você encontra, para a situação que você encontra. Eu sempre falo com os líderes, nunca enxerguem problema, enxerguem que Deus está confiando em você uma oportunidade de melhoria. Exato. Melhoria para você, melhoria para quem está à volta. E assim, a sua história é uma história que inspira, né? Os caminhos que você percorreu, as coisas que você, de certa forma, desbravou, né? Em muitos momentos você fala que, né, não tinha experiência e tal. E assim, como eu acho fantástico o medo não paralisar as pessoas, Vanessa. Eu acho que ele tem que ser só o alerta, mas nunca a pessoa fazer com que o medo, um receio, talvez, né, uma questão, não tenho experiência, não vou dar conta, não faz esse trem, não se permita paralisar. Enxergue isso como possibilidades. E assim, a sua história de vida, a história que você contou, que é muito isso, né? É realmente um líder desbravar, sem nem ainda ter realmente se pautado como um líder, e aí na trajetória isso vai caminhando, e você se torna uma líder, né? Se torna um exemplo pelos caminhos que percorreu, nos locais que você foi, sendo exemplo, e aí em cima de ser exemplo, sendo reconhecida. Então, assim, achei fantástico. Que bom
que nós tivemos esse encontro, É porque verdade. só te stalkear pela rede eu nunca iria conseguir realmente, né, sentir É isso daqui. verdade, é Porque verdade. já stalkeei, mas assim, a gente não consegue sentir, ouvir a Sim. sua história, e aí a gente falando aqui sobre comunicação é fantástico. Por isso que eu falo, eu sou uma eterna aprendiz e eu adoro viver, porque é vivendo que a gente realmente consegue, né, aprender, a gente consegue se inspirar e inspirar outras pessoas. E assim, eu tenho certeza que quem está à sua volta, com a vivência, né, com o seu dia a dia, com certeza devem se inspirar. E eu espero que o nosso público, né, que os nossos líderes aí dentro Sim. desse nosso bate-papo possam também ter se inspirado, que eu me inspirei. Eu adorei. verdade. Ah, Eu não tinha Adorei. dúvida que esse programa ia ser assim, tá? Adorei, foi E um eu prazer. te digo que ele vai na íntegra para a nossa plataforma, porque eu preciso da vírgula que você falou. Foi fantástico, Vanessa. Muito Gente, obrigado. foi Todo- ótimo. todo Fiquei nosso muito agradecimento. lisonjeada com o convite. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue contribuir mais com o mundo que está lá fora. É verdade. E se quiserem me chamar mais vezes, me chama que eu vou. Será um prazer, Vanessa. Muito, muito obrigada. Obrigado, gente. Esse foi mais um Papo Liderança. Vocês já viram, né, que foi magnífico e a gente vai continuar a trazer conteúdo para vocês com o objetivo de aprimorar e deixar você, líder, preparado para o mercado de trabalho. Não é isso, minha amiga? E aí, para afirmar, nós falamos aqui de comunicação de impacto, a gente falou de transparência e de autenticidade. E aí, assim, nem preciso reforçar o quanto foi autêntica Magnífico. essa conversa aqui, né? E aí, todo o decorrer da história que foi contada pela Vanessa. Então, mais uma vez, Vanessa, Obrigado. minha gratidão, Agradeço. a nossa gratidão. Vocês, espero que tenha sido aí mais um momento de aprendizado para vocês. Mês que vem, estamos aqui novamente, juntos, Exatamente. para que a gente possa, mais uma vez, compartilhar possibilidades. Não é isso, Exatamente. Ricardo? Tchau, gente. Até Tchau, o tchau. próximo Tchau. Papo Liderança.